O bilionário Arlindo Ferraz Lacerda tinha tudo: dinheiro, poder, respeito, mas naquele banco de praça, sozinho, ele só tinha silêncio. Ele perdeu a esposa há 1 ano e, junto com ela, perdeu o sentido do Natal. Até que Lívia Soledade, filha da faxineira Maíra, uma mulher forte e corajosa, apareceu no caminho dele. E o que essa criança perguntou a ele naquela hora mudou o destino de 3 vidas, para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Otávio Arlindo Ferraz Lacerda estava sentado sozinho em um banco de praça no Alto de Pinheiros, observando uma árvore de Natal iluminada que ele não tinha coragem de se aproximar. Fazia exatamente 1 ano que sua esposa Irene havia partido. E desde então, dezembro se transformou no mês que ele mais temia. Aos 42 anos, milionário do setor imobiliário, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava: a mulher que transformava aquela data em algo mágico. As ruas de São Paulo brilhavam com luzes vermelhas e douradas. Vitrines exibiam presentes caros, praças transbordavam de gente apressada, comprando enfeites e comida para a ceia. O mundo inteiro parecia celebrar, menos Otávio. Para ele, o Natal tinha acabado no momento em que Irene fechou os olhos pela última vez. Um casal passou por ele rindo, carregando sacolas cheias de embrulhos coloridos. A mulher ajeitou a gravata do marido com carinho. E Otávio desviou o olhar. Não suportava ver aquilo. Não suportava lembrar do que tinha e perdeu. Irene amava o Natal. Não pelo consumo, não pelas festas exageradas, mas pelo que a data representava. Para ela, era a oportunidade de reunir pessoas, de garantir que ninguém ficasse sozinho. Ela passava semanas decorando cada canto da mansão, escolhendo músicas, planejando uma ceia farta não apenas para eles, mas para os funcionários, para amigos distantes, para qualquer um que precisasse de um lugar para estar. Natal é sobre presença, Otávio, ela costumava dizer, enquanto pendurava enfeites na árvore gigante da sala. Não sobre presentes. Ele nunca entendeu completamente aquela paixão dela. Achava bonito, claro, mas não sentia o mesmo entusiasmo. Agora, sentado naquele banco frio, ele finalmente compreendia. O Natal sem Irene não era apenas sem decoração, era sem sentido. Este ano, ele tinha proibido qualquer tipo de enfeite na mansão. Nada de luzes, nada de árvore, nada de música. A governanta, Nairene Duarte Cavalcante, tinha aceitado a ordem com um silêncio rígido e aprovador. Ela nunca gostou das festas de Irene. Achava barulhentas, desorganizadas, cheias de gente que não deveria estar ali. Otávio passou a mão pelo rosto, cansado. Sabia que estava fugindo. Fugindo da casa vazia, fugindo das memórias, fugindo da data que insistia em chegar todos os anos, quisesse ele ou não. Por que você ainda faz isso? Ele tinha perguntado a Irene certa vez, vendo-a envolver presentes até tarde da noite. Ela tinha levantado os olhos, aqueles olhos claros e cheios de vida, e respondido com simplicidade, porque alguém precisa lembrar as pessoas de que elas importam. Otávio fechou os olhos, tentando segurar a respiração. A voz dela ainda voltava em sua mente, tão real que parecia possível virar a cabeça e encontrá-la ali, sentada ao seu lado. Mas quando abriu os olhos, estava sozinho. Isso era exatamente o que ele queria. Na empresa, todos sabiam quem ele era. Otávio Ferraz Lacerda, o empresário que construiu um império no setor imobiliário, o homem que nunca sorria nas reuniões, que tomava decisões rápidas e certeiras, que intimidava apenas com o olhar. Mas ali, naquele banco, ele não era nada disso. Era apenas um viúvo tentando sobreviver ao primeiro Natal sem a esposa. Ele olhou para o relógio. 8h20 da noite. Nairene devia estar na mansão, certificando-se de que tudo estava em ordem, do jeito que ela gostava.
silencioso, limpo, sem vida. Otávio sabia que deveria voltar. Sabia que ficar ali, olhando para luzes que não significavam nada para ele, era inútil. Mas não conseguia se mover. Ela estaria desapontada com você. Ele murmurou para si mesmo, a voz rouca. Irene odiaria vê-lo assim. Ela, que era pura luz, pura energia, pura vontade de viver. Se estivesse ali, teria puxado Otávio pela mão, arrastado ele até a árvore iluminada, feito ele abraçar estranhos e desejar Feliz Natal para todo mundo. Mas Irene não estava ali. E Otávio se perguntava se algum dia voltaria a sentir vontade de viver como ela vivia. Um grupo de crianças correu pela praça, gritando e rindo, perseguindo umas às outras em uma brincadeira sem regras. Otávio as observou por um momento, sentindo uma pontada no peito. Irene queria ter filhos. Eles tinham tentado por anos, sem sucesso. Ela nunca reclamou, nunca demonstrou amargura. Em vez disso, derramava todo aquele amor materno em qualquer criança que cruzasse seu caminho. Talvez não sejamos pais biológicos, ela tinha dito certa vez, abraçando Otávio por trás, enquanto ele trabalhava no escritório. Mas isso não significa que não podemos cuidar de quem precisa. Ele tinha concordado, mais para agradá-la do que por convicção. Agora via que ela estava certa. Irene tinha a capacidade rara de enxergar além do próprio umbigo, de perceber dor alheia e fazer algo a respeito. Otávio suspirou fundo. Não, ele não era como ela. Nunca seria. Maíra Soledade Pacheco segurava firme a mão de Lívia enquanto atravessava a praça. A menina de 3 anos não parava de pular, tentando se soltar para correr até a árvore iluminada. Mas Maíra mantinha o aperto. Não por rigidez, mas por necessidade. Não podia perder a filha de vista nem por um segundo. Mamãe, olha as luzinhas! Lívia gritou, apontando para a decoração natalina. Estou vendo, meu amor. Mas a gente precisa ser rápida, está bem? Maíra respondeu, tentando manter a voz leve, apesar do cansaço que sentia até nos ossos. Aos 29 anos, Maíra carregava responsabilidades que pareciam pesar o dobro da sua idade. Mãe solo, faxineira, sem família por perto desde que a própria mãe faleceu. Criar Lívia sozinha não era fácil, não era justo, mas era a vida que ela tinha. E Maíra tinha aprendido desde cedo que reclamar não mudava nada. Ela olhou para a mansão ao longe, onde trabalhava há 6 meses. Tinha esquecido o uniforme limpo no armário do depósito e precisava buscá-lo antes de ir para casa. Lívia, para de puxar! Maíra disse, sentindo a mão pequena da filha escorregar entre seus dedos. A menina tinha uma energia inesgotável. Não importava quantas horas Maíra trabalhasse, quantas vezes voltassem para casa tarde da noite, Lívia sempre encontrava forças para sorrir, para brincar, para ver beleza onde só havia cansaço. Era uma bênção e uma preocupação constante. Maíra parou por um instante para ajustar a bolsa no ombro. Foi só isso. 3 segundos de distração. Quando olhou para baixo, Lívia não estava mais ao seu lado. O coração de Maíra disparou. Lívia! Lívia! Ela chamou, a voz ficando mais alta. Olhou para todos os lados, tentando localizar a filha no meio da praça cheia. Crianças corriam para lá e para cá. Adultos conversavam em grupos. Vendedores ambulantes gritavam, oferecendo churros e pipoca. Lívia! Maíra gritou novamente, agora com desespero na voz, e então a viu. A menina tinha caminhado até um banco próximo à árvore iluminada, onde um homem estava sentado sozinho. Maíra reconheceu a postura imediatamente. Era ele, Otávio Ferraz Lacerda, seu patrão. Meu Deus! Maíra sussurrou, apressando o passo. Lívia estava subindo no banco, bem ao lado dele. Maíra sentiu o estômago revirar. Sabia que Otávio era um homem reservado, fechado, que evitava contato com qualquer pessoa que não fosse estritamente necessário. Nairene tinha deixado isso muito claro desde o primeiro dia de trabalho. Não fale com o Sr. Otávio a menos que ele fale com você primeiro. Não olhe diretamente para ele. Não faça perguntas.
E pelo amor de Deus, mantenha distância. Maíra nunca entendeu completamente aquelas regras. Achava exageradas, até cruéis. Mas não era ela quem mandava ali. Era apenas a faxineira. E faxineiras não questionavam ordens. Mas agora, vendo Lívia sentada no banco, tão perto de Otávio que quase encostava nele, Maíra entrou em pânico. "Lívia!" Ela chamou, quase correndo. A menina virou a cabeça e sorriu como se não tivesse feito nada de errado. "Oi, mamãe, esse tio está sozinho, igual a vovó falava que a gente não pode ficar." Maíra congelou. Otávio levantou os olhos lentamente, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Ele olhou para Lívia, depois para Maíra e permaneceu em silêncio. E naquele silêncio, Maíra teve certeza de que seria demitida. "Senhor Otávio, eu peço 1000 desculpas." Maíra começou, a voz trêmula. "Ela é só uma criança, não entende que não pode incomodar. Eu vou tirá-la daqui agora mesmo." Ela estendeu a mão para pegar Lívia, mas a menina não se moveu. Pelo contrário, segurou a barra do terno de Otávio com os dedinhos pequenos. "Mas por que você está sozinho?" Lívia perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Maíra sentiu o rosto queimar de vergonha. "Lívia, agora!" ela disse mais firme. Mas Otávio levantou uma mão, um gesto leve, quase imperceptível, pedindo que Maíra esperasse. Ele olhou para Lívia por um longo momento, como se estivesse tentando decidir o que dizer. "Eu estava só pensando", ele disse, simplesmente. Lívia pareceu satisfeita com a resposta. "Tudo bem pensar, mas pensar sozinho é triste. Você quer ficar com a gente? A mamãe faz bolo, sabe?" Maíra queria que o chão se abrisse e a engolisse. "Lívia, chega!" ela disse, pegando a menina pelo braço e puxando-a para longe do banco. "Desculpe mesmo, senhor Otávio. Não vai acontecer de novo." Ela virou as costas rapidamente, arrastando Lívia pela mão, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas o que ela não viu foi a expressão de Otávio mudando enquanto ele as observava se afastarem. Maíra continuou andando rápido, quase correndo, atravessando a praça em direção à mansão. Lívia protestou, tentando se soltar. "Mamãe, por que a gente saiu?" Ele parecia legal. "Por que você não pode fazer isso, Lívia?" Maíra respondeu, a voz mais dura do que pretendia. "Você não pode chegar perto de pessoas que você não conhece e, principalmente, não pode incomodar meu patrão." Mas ele estava sozinho. Lívia insistiu, a voz ficando chorosa. "A vovó sempre falava que a gente tinha que ajudar quem está sozinho." Maíra parou no meio da calçada e se agachou na frente da filha, segurando os ombros dela com firmeza. "Eu sei o que a vovó falava, meu amor, e ela estava certa. Mas existem regras. Existem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode. Você entende?" Lívia olhou para o chão, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Entendo", ela sussurrou. Maíra suspirou, sentindo o peso da culpa apertar seu peito. Não queria ser dura com a filha. Lívia só estava sendo quem ela era, uma criança doce, cheia de empatia, que herdou da avó a capacidade de enxergar dor nos outros. Mas bondade nem sempre era segura, e Maíra precisava proteger a filha acima de tudo. Elas chegaram à mansão pela entrada dos fundos. Maíra usou a chave que tinha para abrir a porta do depósito e entrou rapidamente, mantendo Lívia perto de si. Pegou o uniforme limpo que tinha deixado pendurado, verificou se não havia mais nada esquecido e se preparou para sair. Foi quando ouviu passos no corredor. Nairene. Maíra reconheceria aquele som em qualquer lugar. Os saltos firmes, o andar rígido, a presença que sugava qualquer leveza do ambiente. "O que você está fazendo aqui a essa hora?" Nairene perguntou, surgindo na porta do depósito com os braços cruzados. Maíra engoliu seco. "Esqueci meu uniforme, dona Nairene. Já estou indo embora." Nairene olhou para Lívia com uma expressão de desaprovação clara. E trouxe a menina de novo. Não era uma pergunta, era uma acusação. Não tinha com quem deixar. Maíra explicou.
mantendo a voz calma. Mas ela não mexeu em nada. Nairene deu um passo para dentro do depósito, apertando os olhos. Espero que não. Nairene ficou parada ali por mais alguns segundos, como se estivesse avaliando se Maíra merecia uma repreensão adicional. Então, virou as costas e saiu. Maíra soltou o ar que estava segurando. Vamos, Lívia, ela disse, pegando a filha pela mão novamente. Vamos para casa. Enquanto caminhavam de volta pela praça, Maíra não conseguiu evitar olhar para o banco onde Otávio estava sentado. Ele ainda estava lá, sozinho, exatamente como Lívia tinha dito. Otávio permaneceu sentado no banco, mesmo depois que Maíra e a filha se afastaram. Ele não sabia por que não tinha se levantado e ido embora. Talvez fosse preguiça, talvez fosse o fato de que a mansão vazia o esperava e ele não tinha pressa de voltar para lá. Ou talvez fosse a pergunta da menina que ele não conseguia esquecer. Por que você está sozinho? Simples, direta, sem rodeios. Uma criança de 3 anos tinha conseguido fazer a pergunta que nenhum adulto ousou fazer em um ano inteiro. As pessoas ao redor de Otávio tinham medo dele, ou pena dele, ou as duas coisas, mas ninguém tinha coragem de perguntar nada diretamente. Otávio levantou a cabeça e viu a menina caminhando em sua direção novamente, dessa vez sem a mãe por perto. Ela tinha escapado. Provavelmente enquanto Maíra estava distraída, pegando algo na bolsa ou ajeitando a própria roupa. Lívia parou na frente dele novamente, os olhos grandes e curiosos fixos em seu rosto. Você ainda está aqui, ela disse. Otávio não respondeu imediatamente. Não sabia o que dizer. Não estava acostumado a conversar com crianças. Não estava acostumado a conversar com ninguém, na verdade. Você não foi para casa? Lívia perguntou, inclinando a cabeça. Ainda não, Otávio respondeu, a voz saindo mais suave do que ele esperava. Lívia subiu no banco ao lado dele, sem pedir permissão, sem hesitar. Sentou-se com as perninhas balançando no ar, os pés não alcançavam o chão. Minha mãe disse que eu não posso incomodar você, ela disse, com a sinceridade brutal das crianças. Mas você parece triste, e a vovó sempre falava que a gente não pode deixar ninguém triste sozinho. Otávio sentiu algo apertar em seu peito. Não era dor, era algo diferente, algo que ele não sentia há muito tempo. Sua avó parece ter sido uma pessoa boa, ele disse finalmente. Lívia concordou com entusiasmo. Era. Ela fazia bolo todo domingo e contava histórias antes de dormir. E nunca deixava ninguém sozinho. E onde ela está agora? Otávio perguntou, antes de perceber que talvez não devesse. Lívia ficou quieta por um momento, balançando as pernas devagar. Ela foi para o céu. A mamãe disse que ela está cuidando da gente de lá de cima agora. Sinto muito, ele disse, e dessa vez falou de verdade. Tudo bem, Lívia respondeu, encolhendo os ombros. A mamãe disse que a gente não pode ficar triste para sempre, que a vovó não ia gostar. Otávio olhou para a menina. Ela tinha 3 anos. 3 anos e já tinha aprendido a lidar com perda de uma forma que ele, aos 42, ainda não conseguia. Sua mãe é sábia, ele disse. É, Lívia concordou, sorrindo. Ela é a melhor mãe do mundo. Mesmo quando está cansada, ela sempre brinca comigo antes de dormir. E sempre faz comida gostosa, mesmo quando não tem muito dinheiro. Otávio sentiu um peso no peito. Ele sabia quem era Maíra. Sabia que ela trabalhava na mansão como faxineira. Sabia que ela era mãe solteira, que vivia com dificuldades. Nairene tinha mencionado isso mais de uma vez, sempre com um tom de desaprovação, como se a situação de Maíra fosse uma falha moral. Mas olhando para Lívia, tão bem cuidada, tão cheia de vida, Otávio percebeu que Maíra estava fazendo um trabalho melhor do que muitos pais ricos que ele conhecia. Você tem sorte de ter uma mãe assim, ele disse. Lívia sorriu ainda mais. Eu sei. E você tem alguém? A pergunta foi como um soco no estômago. Otávio abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O que ele diria? Sim, eu tinha.
Mas ela se foi. E agora eu não sei mais como viver sem ela. Ele não disse nada disso. Apenas balançou a cabeça lentamente. Lívia pareceu pensar sobre aquilo por um momento. Então, sem aviso, ela segurou a mão de Otávio. Os dedinhos pequenos e quentes envolveram a mão grande e fria dele. E Otávio sentiu algo quebrar dentro dele. Agora você não está sozinho, Lívia disse, com a simplicidade de quem acredita que o mundo pode ser consertado com um gesto. Otávio olhou para a mão da menina segurando a dele. Não conseguiu falar, não conseguiu se mexer. Apenas ficou ali, sentindo o calor daquele pequeno toque, tão diferente do frio que ele carregava há 1 ano. Foi nesse momento que Maíra reapareceu, correndo em desespero. Lívia, quantas vezes eu preciso falar para você não sair correndo? Ela gritou, parando na frente do banco, a respiração ofegante. Lívia olhou para a mãe com inocência. Eu só estava fazendo companhia para ele, mamãe. Ele ainda está sozinho. Maíra olhou de Lívia para Otávio, e então para as mãos deles, ainda unidas. Ela ficou paralisada, sem saber o que fazer. Senhor Otávio, eu juro que vou controlar ela melhor. Isso não vai acontecer de novo, Maíra disse rapidamente, tentando puxar Lívia do banco. Mas Otávio, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não queria que o momento terminasse. Não precisa, ele disse, a voz saindo baixa. Maíra parou, confusa. Como? Otávio limpou a garganta tentando encontrar as palavras certas. Não precisa se desculpar. Ela não está incomodando. Foi a primeira vez em 1 ano que Otávio admitiu em voz alta que não queria estar completamente sozinho. Maíra ficou parada ali, sem saber como reagir. Parte dela queria pegar Lívia e sair correndo antes que a situação ficasse ainda mais estranha. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido com a própria mãe a ler pessoas, viu algo no rosto de Otávio que a fez hesitar. Ele não estava irritado, não estava incomodado, ele estava quebrado. Tudo bem, Maíra disse, a voz mais suave agora. Mas só por alguns minutos, está bem, Lívia? A gente precisa ir para casa logo. Lívia concordou, sorrindo. Tá bom, mamãe. Maíra sentiu algo estranho no peito. Não sabia explicar o que era. Talvez fosse alívio por não ter sido demitida. Talvez fosse compaixão pelo homem que, mesmo tendo tanto dinheiro, parecia ter perdido tudo que realmente importava. Lívia não parava de falar. Suas palavras saíam em um fluxo contínuo, sem pausas, sem filtros, com a honestidade crua que só as crianças possuem. Ela contou para Otávio sobre o desenho que tinha visto pela manhã, sobre a boneca que queria ganhar no Natal, mas sabia que era cara demais, sobre como a mãe sempre cantava para ela dormir, mesmo quando estava muito cansada. Otávio não interrompeu, não tentou mudar de assunto, apenas ouviu. Era estranho. Ele não se lembrava da última vez que tinha realmente ouvido alguém falar. Nas reuniões de trabalho, ele ouvia dados, números, propostas. Mas aquilo era diferente. Lívia não queria nada dele. Não estava tentando impressioná-lo. Não estava medindo as palavras. Não esperava nada em troca. Ela só queria falar. E ele, sem entender bem porquê, queria ouvir. Você gosta de desenho animado? Lívia perguntou de repente, olhando para ele com expectativa. Otávio demorou para responder. Fazia tanto tempo que alguém lhe fazia uma pergunta que não estava relacionada a negócios que ele quase não sabia como reagir. Eu não assisto muito, ele admitiu. Lívia pareceu chocada. Nunca? Nem quando era pequeno? Faz muito tempo, Otávio disse, um sorriso triste aparecendo no canto da boca. Lívia balançou as pernas com mais entusiasmo. Eu gosto de desenho de princesa, mas não só. Também gosto de dinossauro e de foguete. A mamãe disse que eu posso gostar de tudo, não precisa escolher. Sua mãe está certa, Otávio disse, e dessa vez o sorriso durou um pouco mais. Maíra, observando de longe, sentiu o coração apertar. Nunca tinha visto Otávio sorrir. Nenhuma vez. Desde que começou a trabalhar na mansão.
Ele sempre foi uma figura distante, séria, inacessível. Nairene sempre falava dele como se fosse uma estátua, algo que devia ser respeitado de longe, mas nunca tocado. Mas ali, sentado naquele banco, ouvindo a tagarelice de uma criança de 3 anos, ele parecia humano. Lívia ajeitou a posição no banco, ficando ainda mais perto de Otávio. Seus olhos brilhavam com curiosidade. "Você tem filhos?" ela perguntou. A pergunta atingiu Otávio como uma pedra. Ele sentiu a respiração falhar por um segundo. "Não!" ele respondeu, a voz ficando mais baixa. "Por que não?" Lívia insistiu sem malícia, apenas curiosidade pura. Otávio não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 3 anos que ele e Irene tinham tentado, que tinham ido a médicos, que tinham esperado e rezado e desejado, mas que nunca aconteceu? "Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer", ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Lívia pensou sobre isso por um momento. "É igual a vovó. A mamãe queria que ela ficasse, mas ela foi para o céu mesmo assim." Ele olhou para Lívia, realmente olhou, e viu algo que não esperava. Compreensão. Não intelectual, não racional, mas emocional. Aquela criança pequena, com seu vocabulário limitado e sua visão de mundo ainda em formação, entendia perda, entendia ausência. "É parecido", Otávio disse, a voz quase falhando. Lívia se aproximou ainda mais e, sem pedir permissão, deitou a cabeça no ombro dele. "Então a gente pode ficar triste junto", ela disse simplesmente. Desde que Irene partiu, ele evitava qualquer contato físico. Apertos de mão nas reuniões eram rápidos e formais. Abraços de conhecidos eram desviados com sutileza. Ele tinha construído uma barreira invisível ao seu redor, uma distância que mantinha todo mundo longe o suficiente para que não machucassem mais do que ele já estava machucado. Mas Lívia, com seus 3 anos de idade e sua total falta de noção de limites sociais, tinha atravessado aquela barreira como se ela não existisse. E Otávio não tinha forças para reconstruí-la agora. Maíra deu um passo à frente, preocupada que a filha estivesse ultrapassando todos os limites possíveis. Mas antes que pudesse dizer algo, Otávio levantou a mão livre, pedindo que ela esperasse. Maíra parou, confusa, mas obedeceu. Otávio olhou para Lívia, ainda com a cabeça deitada em seu ombro, os olhos fechados, como se estivesse prestes a dormir. "Você não tem medo de mim?" ele perguntou, a voz baixa. Lívia abriu os olhos e o olhou, confusa. "Por que eu teria? As pessoas geralmente têm", Otávio admitiu. Lívia pensou sobre isso por um momento, então deu de ombros. "Você não parece assustador, só parece sozinho." Ele sentiu os olhos arderem. Não chorou, não permitiu que as lágrimas caíssem, mas sentiu tudo. A dor, a solidão, o vazio que ele carregava há 1 ano e fingia não existir. Lívia se ajeitou no banco, puxando a mão de Otávio novamente. "Sabe o que a vovó falava quando eu ficava triste?" ela perguntou. "O quê?" Otávio conseguiu dizer. "Ela falava que tristeza passa, que às vezes demora, mas sempre passa. E enquanto não passa, a gente pode ficar triste com alguém do lado. É melhor que ficar triste sozinho." Otávio olhou para aquela menina pequena, com seu vestido simples e seus sapatos gastos, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Lívia bocejou, o cansaço finalmente chegando. "Acho que a mamãe vai querer ir para casa logo", ela disse sonolenta. Otávio concordou. "Acho que sim", mas nenhum dos dois se moveu. Maíra, vendo que Lívia estava começando a dormir, finalmente se aproximou. "Lívia, meu amor, vamos. Está tarde." Lívia abriu os olhos devagar e olhou para Otávio. "Você vai ficar bem?" ela perguntou com a preocupação genuína de alguém que realmente se importa. Otávio sentiu o peito apertar novamente. "Vou", ele disse, e pela primeira vez acreditou um pouco naquilo. Lívia sorriu e desceu do banco, segurando a mão da mãe. "Tchau, tio", ela disse acenando. "Tchau, Lívia", Otávio respondeu.
Maíra segurou a filha pela mão e começou a se afastar, mas parou e olhou para trás. Senhor Otávio, ela disse hesitante, obrigada por não se incomodar com ela. Otávio olhou para Maíra, vendo pela primeira vez a mulher além da faxineira. Viu o cansaço em seus olhos, a determinação em sua postura, a dignidade em sua voz. Foi ela quem não se incomodou comigo, ele disse. Obrigado por isso. Maíra não soube o que dizer. Apenas acenou com a cabeça e continuou andando, levando Lívia pela mão. Otávio ficou sentado no banco, observando as duas se afastarem. Nairene Duarte Cavalcante observava tudo da janela do segundo andar da mansão. Seus olhos acompanhavam cada movimento na praça, especialmente o banco onde Otávio estava sentado. Ela tinha visto Maíra passar com a filha. Tinha visto a criança se aproximar de Otávio. Tinha visto o contato e não gostou nem um pouco. Nairene tinha 46 anos e trabalhava para a família Ferraz Lacerda há quase 20. Conhecia cada canto daquela casa, cada hábito de seus moradores, cada regra não dita que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Quando Irene era viva, as coisas eram caóticas, sempre tinha gente na casa, sempre tinha barulho, sempre tinha mudanças de última hora que bagunçavam toda a rotina cuidadosamente planejada. Nairene suportou aquilo porque não tinha escolha. Mas desde que Irene partiu, a casa finalmente voltou a ser como deveria ser, silenciosa, organizada, previsível. E Nairene pretendia mantê-la assim. 3 dias se passaram desde o encontro na praça. Maíra voltou ao trabalho, trazendo Lívia consigo, mas mantendo a menina sempre perto e quieta. Ela não queria dar nenhum motivo para Nairene reclamar. Mesmo sabendo que Otávio tinha dado permissão, Nairene, por sua vez, mantinha distância. Não falava com Maíra além do estritamente necessário, mas seus olhos seguiam cada movimento, cada gesto, como se estivesse esperando um erro, uma falha, qualquer coisa que justificasse o que ela já tinha decidido sobre Maíra. Otávio tinha voltado à rotina de sempre. Reuniões, ligações, papéis para assinar. Mas algo tinha mudado. Ele se pegava pensando na conversa com Lívia, na forma como a menina tinha segurado sua mão sem medo, sem segundas intenções. E se pegava pensando em Maíra também. Maíra estava limpando a sala de jantar quando ouviu a campainha da porta dos fundos tocar. Nairene estava em algum lugar da casa. Então Maíra largou o pano e foi atender. Quando abriu a porta, sentiu o estômago revirar. Regis Aureliano Pacheco estava ali, com um sorriso falso. Oi, Maíra, ele disse como se fossem velhos amigos. Maíra ficou paralisada por um segundo, depois tentou fechar a porta. Regis colocou o pé no caminho. Calma, calma. Não é assim que você cumprimenta o pai da sua filha. Você não é pai de ninguém, Maíra disse, a voz saindo dura. Vai embora, Regis. Eu só quero conversar, ele disse, empurrando a porta devagar. 5 minutos. Maíra olhou para trás, verificando se Lívia estava à vista. A menina estava brincando na cozinha, distraída. Não temos nada para conversar, Maíra disse. Você desapareceu antes da Lívia nascer. Nunca deu 1 centavo, nunca perguntou como ela estava. E agora aparece aqui querendo o que exatamente? Regis deu de ombros. Soube que você está trabalhando aqui, numa mansão chique, que o patrão é rico. Pensei que talvez você pudesse me ajudar. Maíra sentiu a raiva explodir em seu peito. Te ajudar? Ela repetiu, sem acreditar. Você quer que eu te ajude? Depois de tudo que você fez? Depois de me abandonar grávida, de nunca pagar R$1 de pensão, de deixar minha filha crescer sem pai? Nossa filha. Regis corrigiu, o sorriso ficando mais largo. E sobre isso eu estava pensando, talvez seja hora de eu exercer meus direitos de pai. O sangue de Maíra gelou. Que direitos? Você nunca quis ser pai. Você disse isso na minha cara quando eu contei que estava grávida.
Regis se encostou na parede, relaxado, como se estivesse apenas batendo papo. Pessoas mudam, Maíra, e a lei está do meu lado. Sou pai biológico, posso pedir guarda compartilhada, ou até guarda total, dependendo de como as coisas forem. Maíra sentiu as pernas fraquejarem. Você não está falando sério? Estou sim, Regis disse, a voz ficando mais fria. Mas sabe, processos judiciais são caros. Advogados, taxas, papelada, dá muito trabalho. Seria mais fácil se a gente resolvesse isso entre a gente, não acha? E ali estava, a chantagem. Maíra olhou para Regis, vendo pela primeira vez o homem que ele realmente era. Não era só ausente, não era só irresponsável, era mau. Quanto? Maíra perguntou, a voz saindo trêmula de raiva. Regis sorriu. 5.000 para começar. Depois a gente vê. Eu não tenho 5.000 reais, Maíra disse. Você sabe disso. Mas seu patrão tem, Regis respondeu. E pelo que eu ouvi, você está bem próxima dele ultimamente. Tenho certeza que ele não se importaria de ajudar. Maíra sentiu vontade de bater nele, de gritar, de fazer qualquer coisa para tirar aquele sorriso nojento do rosto dele. Mas não fez nada disso. Sai daqui, ela disse, a voz baixa, mas firme. Agora. Regis deu de ombros. Tudo bem, mas eu volto. E da próxima vez, talvez eu traga um advogado. Ou talvez eu só apareça para conhecer minha filha. Afinal, eu tenho esse direito, não é? Ele se afastou da porta, acenando com a mão. Pensa no que eu disse, Maíra. 5.000 é barato para garantir que eu continue longe. Ele foi embora, e Maíra ficou ali, tremendo, tentando não desabar. Lívia apareceu na porta da cozinha, segurando a boneca velha que carregava para todo lado. Quem era, mamãe? Maíra limpou os olhos rapidamente, forçando um sorriso. Ninguém, meu amor. Só um vendedor. Lívia pareceu aceitar a resposta e voltou para a brincadeira. Maíra encostou na parede, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro. Não tinha advogado. Não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. E Regis sabia disso. Ele tinha escolhido o momento perfeito para aparecer. Tinha descoberto que ela trabalhava numa casa rica e viu uma oportunidade. Maíra fechou os olhos, tentando controlar a respiração. Não ia deixar Regis levar Lívia. Não importava o que precisasse fazer. Não importava o quanto teria que lutar. Nairene apareceu no corredor, observando Maíra com um olhar frio. Tudo bem por aqui? Ela perguntou, mas o tom deixava claro que ela não se importava realmente. Maíra limpou o rosto rapidamente. Sim, dona Nairene, só um engano na porta. Nairene não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas virou as costas e voltou para dentro da casa. Maíra respirou fundo e voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam enquanto limpava os móveis. Regis tinha plantado uma semente de medo que ela não conseguia arrancar, e ela sabia que ele voltaria. A questão era, o que ela faria quando isso acontecesse? Regis voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Cada vez ele aparecia na porta dos fundos da mansão, sempre com o mesmo sorriso, sempre com a mesma ameaça mal disfarçada. Ele não pedia para ver Lívia. Não demonstrava nenhum interesse real na menina. Apenas repetia o mesmo discurso. 5.000 reais. Ou ele ia atrás dos direitos dele. Maíra tentava ignorar. Tentava se manter firme, mas o medo crescia a cada dia. E não era só Regis. Nairene tinha percebido que algo estava errado. Não sabia exatamente o que era, mas via o jeito como Maíra olhava para a porta, o jeito como se sobressaltava com qualquer barulho inesperado. E Nairene, em sua crueldade calculada, decidiu usar isso a seu favor. Você parece distraída ultimamente, ela disse para Maíra certa manhã, enquanto a observava limpar o chão da cozinha. Maíra não levantou os olhos. Estou bem, dona Nairene. Tem certeza? Nairene insistiu, dando um passo mais perto. Porque parece que você está trazendo problemas pessoais para o trabalho, e isso não é aceitável. Eu não estou trazendo nada.
Ela disse, ainda sem olhar para Nairene. Estou fazendo meu trabalho como sempre. Será? Nairene perguntou, cruzando os braços. Mãe, porque eu vi um homem aqui outro dia, na porta dos fundos, conversando com você. Quem era? Maíra finalmente levantou os olhos, encontrando o olhar frio de Nairene. Ninguém importante. Ninguém importante. Nairene repetiu, como se estivesse provando as palavras. Engraçado, porque ele voltou várias vezes, e sempre que ele aparece, você fica nervosa, distraída e seu trabalho cai de qualidade. Meu trabalho não caiu, Maíra disse. Eu limpo tudo que a senhora manda, no tempo que a senhora manda, do jeito que a senhora quer. Nairene deu um pequeno sorriso. Por enquanto. Mas se esses problemas pessoais continuarem, talvez seja melhor você procurar outro emprego. Um lugar onde não tenha que se preocupar em manter aparências. A senhora está me ameaçando? Estou te aconselhando, Nairene corrigiu. Como alguém que está aqui há muito mais tempo que você e sabe como as coisas funcionam. Maíra apertou o pano de chão com força, tentando controlar a vontade de gritar. Eu preciso deste emprego, ela disse, a voz saindo mais baixa, mais vulnerável do que gostaria. Nairene inclinou a cabeça, fingindo compaixão. Eu sei, e é exatamente por isso que você deveria resolver seus problemas pessoais antes que eles afetem sua posição aqui. Com isso, ela virou as costas e saiu, deixando Maíra sozinha na cozinha, tremendo de raiva e medo. Naquele momento, Otávio estava no escritório, observando tudo do monitor de segurança. Ele não costumava verificar as câmeras. Na verdade, nem se lembrava que elas existiam na maior parte do tempo. Mas nos últimos dias, tinha percebido algo estranho. Maíra estava diferente, mais tensa, mais assustada, e então ele viu. Nas gravações dos dias anteriores, um homem aparecia na porta dos fundos, sempre no mesmo horário. Sempre conversando com Maíra, e sempre saindo com aquele sorriso que Otávio reconhecia muito bem, o sorriso de alguém que tinha algo sobre outra pessoa. Otávio voltou à gravação e aumentou o áudio. Não conseguia ouvir tudo, mas captou palavras suficientes. Guarda, advogado, dinheiro, chantagem. Ele voltou ainda mais nas gravações e viu algo que o deixou ainda mais furioso. A conversa entre Nairene e Maíra daquela manhã. Otávio desligou o monitor e ficou parado ali. Irene teria agido imediatamente. Teria descido as escadas, confrontado Nairene, protegido Maíra sem hesitar. Mas Irene não estava mais ali. E Otávio precisava decidir que tipo de homem ele queria ser. Ele levantou da cadeira e desceu as escadas, indo direto para a cozinha. Maíra ainda estava lá, limpando o chão com movimentos mecânicos, o rosto molhado de lágrimas que ela tentava esconder. Maíra, Otávio disse, fazendo ela se assustar. Ela se virou rapidamente, limpando o rosto com as costas da mão. Sr. Otávio, desculpe, eu estava só... Quem é ele? Otávio interrompeu. Maíra ficou pálida. Quem? O homem que está te ameaçando, Otávio disse direto. Quem é ele? Maíra sentiu as pernas fraquejarem. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu vi as câmeras, Otávio explicou, a voz mais suave agora. Vi ele aparecendo aqui várias vezes. Vi a conversa que Nairene teve com você hoje. E eu preciso saber quem é ele e o que ele quer. Maíra começou a chorar. Não conseguiu segurar mais. Desabou ali mesmo, no meio da cozinha, soluçando sem controle. Ele é o pai da Lívia, ela conseguiu dizer entre os soluços. Ele desapareceu antes dela nascer. Nunca quis saber dela. Nunca ajudou com nada. E agora ele voltou porque descobriu que eu trabalho aqui. Ele quer dinheiro. Disse que se eu não der, ele vai entrar com pedido de guarda. Otávio sentiu a raiva explodir em seu peito. Ele não pode fazer isso. Pode sim, Maíra disse, limpando o rosto. Ele é o pai biológico, tem direitos. E eu não tenho dinheiro para contratar advogado, não tenho como lutar contra isso. Ele sabe disso. Sabe que eu estou encurralada.
Otávio ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Quanto ele está pedindo? 5.000, Maíra respondeu. Mas ele disse que depois vai querer mais. Que sempre vai querer mais. Otávio concordou. Sempre querem. Ele puxou uma cadeira e sentou na frente de Maíra. Olha para mim, ele disse, esperando ela levantar os olhos. Você não vai dar dinheiro para ele, entendeu? Nem um centavo. Mas ele não vai fazer nada. Otávio interrompeu. Porque eu vou cuidar disso. Maíra balançou a cabeça. Senhor Otávio, eu não posso aceitar isso. Não é problema seu. É problema meu se está acontecendo na minha casa. Otávio disse, firme. E se está afetando alguém que trabalha para mim? Maíra começou a chorar novamente. E foi a primeira vez que Otávio sentiu que estava fazendo algo que realmente importava desde que Irene partiu. Regis apareceu novamente 2 dias depois. Mas, dessa vez, não encontrou Maíra sozinha na porta dos fundos. Encontrou Otávio. Regis parou por um segundo, surpreso, mas logo recuperou o sorriso. Opa, o patrão em pessoa. Prazer, eu sou Regis, pai da Lívia. Otávio não respondeu. Apenas o observou com aquele olhar frio que fazia executivos experientes tremerem em reuniões. Eu sei quem você é, Otávio disse finalmente, e sei por que está aqui. Regis deu de ombros, tentando manter a postura relaxada. Então sabe que só quero o que é meu por direito. Sou pai. Tenho o direito de ver minha filha. Você nunca quis ver sua filha, Otávio disse, cada palavra saindo pesada. Você a abandonou antes mesmo dela nascer. Nunca pagou pensão. Nunca demonstrou interesse. Você não é pai. É um oportunista. Regis riu, mas havia nervosismo naquele som. Olha, sem ofensa, mas isso não é da sua conta. É entre mim e a Maíra. Tudo o que acontece nesta propriedade é da minha conta, Otávio respondeu. E você não é bem-vindo aqui. Regis cruzou os braços, tentando parecer confiante. Legal, mas a lei está do meu lado. Posso entrar com pedido de guarda. Posso provar que a Maíra não tem condições de criar a menina sozinha. Trabalha o dia todo, deixa a criança sozinha. Ela nunca deixa Lívia sozinha. Otávio interrompeu. E você não tem provas de nada, porque não há nada para provar. Maíra é uma mãe exemplar. Tudo bem, ele disse, levantando as mãos em rendição. Não precisa ficar bravo. Estou só tentando ser razoável aqui. Se ela me der o que estou pedindo, a gente resolve isso de boa e eu saio da vida dela. Você quer dizer, se ela te pagar, você vai embora até precisar de mais dinheiro. Otávio corrigiu. E então vai voltar. E voltar de novo. Porque é isso que gente como você faz. Regis apertou os olhos. Gente como eu, parasitas, Otávio disse sem hesitar. Pessoas que não produzem nada, não constroem nada, não cuidam de ninguém, apenas aparecem quando vem oportunidade de tirar vantagem. Regis deu um passo à frente, tentando se impor. Cuidado com o que fala. Você pode ser rico, mas não é dono de mim. Não, Otávio concordou. Mas sou dono desta propriedade e estou te pedindo educadamente para sair. Agora. E se eu não sair? Regis desafiou. Otávio tirou o celular do bolso e começou a discar. Então eu chamo a polícia e registro uma queixa por invasão de propriedade e tentativa de extorsão. Tenho tudo gravado nas câmeras de segurança. Suas visitas, suas ameaças, tudo. Regis ficou pálido. Você não pode fazer isso. Posso e vou, Otávio disse, mantendo o tom calmo. A menos que você saia agora e nunca mais volte. Regis olhou de Otávio para o celular, calculando suas opções. Percebeu que não tinha nenhuma. Isso não vai ficar assim, ele disse recuando. Eu tenho direitos. Você tem o direito de ir embora enquanto ainda pode, Otávio respondeu. Regis bufou, virou as costas e saiu, mas não sem antes gritar. Você acha que resolveu alguma coisa? Eu volto e da próxima vez trago advogado. Otávio apenas o observou ir embora. Então entrou na casa e fechou a porta. Mas ele sabia que aquilo não tinha terminado.
Maíra estava na sala segurando Lívia no colo, o rosto pálido de medo. Ela tinha ouvido tudo. Senhor Otávio, amanhã de manhã você vai ao meu escritório. Otávio disse sem rodeios. Vou te dar o contato do meu advogado. Ele é especialista em direito de família, vai cuidar de tudo. Eu não tenho como pagar. Maíra começou, mas Otávio levantou a mão. Não estou pedindo pagamento, estou oferecendo ajuda. Mas por quê? Maíra perguntou, a voz tremendo. Por que está fazendo isso? Otávio ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Porque é o certo a fazer, ele disse finalmente. E porque Irene nunca teria deixado isso acontecer. Ela teria te defendido sem hesitar. E eu preciso honrar isso. Maíra começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Nairene escolheu exatamente aquele momento para aparecer. Senhor Otávio, preciso falar com o senhor sobre... Ela parou ao ver a cena. Maíra chorando, Lívia no colo dela, Otávio ali parado com aquela expressão séria. Sobre o quê? Otávio perguntou, sem tirar os olhos de Maíra. Nairene hesitou. Sobre Maíra. Eu acho que seria melhor se ela tirasse alguns dias de folga. Ela claramente está passando por problemas pessoais que estão afetando o trabalho. Otávio finalmente olhou para Nairene. Não, ele disse simples e direto. Nairene piscou, surpresa. Desculpe, Maíra não vai tirar folga. Ela vai continuar trabalhando normalmente. E você vai parar de usar os problemas dela como desculpa para tentar se livrar dela. Nairene ficou pálida. Senhor Otávio, eu estava apenas... Eu sei exatamente o que você estava fazendo. Otávio interrompeu, a voz ficando mais fria. E vou deixar muito claro agora. Maíra trabalha para mim, não para você. Se ela tem algum problema, ela vem falar comigo, não com você. E se eu descobrir que você está dificultando a vida dela de qualquer forma, vamos ter uma conversa muito séria sobre o seu futuro nesta casa. Foi a primeira vez em 20 anos que alguém falou com Nairene daquele jeito. Ela ficou ali, paralisada, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Entendeu? Otávio perguntou. Nairene apertou os lábios em uma linha fina. Sim, senhor. Ótimo. Pode ir. Nairene virou as costas e saiu. Quando ela sumiu, Otávio voltou sua atenção para Maíra. Você está bem? Maíra concordou, ainda segurando Lívia. Estou, obrigada, por tudo. Otávio acenou com a cabeça. Amanhã, meu escritório, 9 da manhã. Traga Lívia se precisar. Vou estar lá, Maíra prometeu. Na manhã seguinte, Maíra entrou no escritório de Otávio com Lívia pela mão. A menina olhava ao redor com olhos arregalados, impressionada com os livros, os quadros, a mesa enorme de madeira escura. Otávio estava sentado atrás da mesa, mas levantou quando as viu entrar. Bom dia, ele disse, indicando as cadeiras na frente da mesa. Senta. Maíra se sentou, colocando Lívia no colo. A menina ficou quieta por uma vez, sentindo a seriedade do momento. Otávio pegou uma pasta e colocou na frente de Maíra. Aqui está o contato do Dr. Henrique Sampaio. Ele é um dos melhores advogados de direito de família em São Paulo. Já expliquei a situação para ele. Ele vai te receber hoje à tarde, se você puder. Maíra olhou para a pasta, depois para Otávio. Senhor Otávio, eu não sei como agradecer, mas eu preciso ser honesta. Eu não tenho como pagar um advogado desse nível. Não agora, talvez nunca. Ele não vai cobrar, Otávio disse. Maíra balançou a cabeça. Eu não posso aceitar isso. É demais. Não é caridade, Otávio explicou. É justiça. O que Regis está fazendo é errado. E pessoas como ele só conseguem continuar fazendo porque sabem que suas vítimas não têm recursos para lutar. Mas por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu sou só sua faxineira. Por que se importa? Otávio ficou em silêncio por um longo momento, procurando as palavras certas. Porque Irene teria feito a mesma coisa, ele disse finalmente.
Ela nunca conseguia ver injustiça sem fazer algo a respeito. E eu passei o último ano evitando tudo que ela representava, porque doía demais lembrar. Mas talvez honrar quem ela era não signifique apagar a dor. Signifique continuar fazendo o que ela faria. Maíra limpou os olhos. Sua esposa devia ser uma pessoa incrível. Era. Otávio concordou, um pequeno sorriso triste aparecendo. Ela te amaria. Amaria a forma como você luta pela Lívia. A forma como você não baixa a cabeça mesmo quando tudo está contra você. Lívia, que tinha ficado quieta até então, de repente falou: minha mãe é a melhor do mundo. Otávio olhou para a menina e sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Eu não duvido disso. Maíra segurou a mão da filha, apertando de leve. O que o advogado vai fazer exatamente? Ela perguntou. Otávio abriu a pasta e explicou. Primeiro, ele vai entrar com uma ação para garantir que Regis não tenha direito de guarda. Vai usar o histórico de abandono, a falta de pensão, a ausência total durante os 3 primeiros anos de vida de Lívia. Depois, se Regis insistir em aparecer ou fazer ameaças, ele vai entrar com uma medida protetiva. E se for necessário, vamos processar por tentativa de extorsão. Maíra ficou pálida. Isso não vai deixar ele mais bravo? Provavelmente, Otávio admitiu. Mas homens como Regis são covardes. Eles só atacam quando acham que podem vencer fácil. No momento em que percebem que vão enfrentar resistência real, costumam recuar. E se ele não recuar? Maíra perguntou, a voz baixa. Otávio olhou diretamente nos olhos dela. Então a gente continua lutando, até onde for necessário. Maíra sentiu algo quebrar dentro dela. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez desde que Regis apareceu, ela não estava sozinha. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Sério, obrigada. Otávio acenou com a cabeça. Você não precisa agradecer. Só precisa aparecer no escritório do Dr. Henrique hoje, às 3 da tarde. O endereço está na pasta. Maíra pegou a pasta, segurando como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Lívia mexeu no colo da mãe e olhou para Otávio. Tio Otávio, você vai ajudar a gente? Ela perguntou com a simplicidade direta das crianças. Vou, Otávio respondeu. Lívia sorriu. Então você é legal. Igual eu falei. Otávio sentiu algo aquecer em seu peito. Obrigado, Lívia. Maíra levantou, ainda segurando a pasta. A gente não vai atrapalhar mais. Sei que o senhor tem trabalho. Não está atrapalhando, Otávio disse. E Maíra? Ela parou na porta e olhou para trás. Sim, se Regis aparecer de novo, você me chama imediatamente. Não tenta lidar sozinha, entendido? Maíra concordou, sentindo pela primeira vez em muito tempo que não precisava carregar tudo sozinha. Quando elas saíram, Otávio ficou ali sentado, olhando para a porta fechada. Irene teria ficado orgulhosa. Ele podia quase ouvi-la dizendo, viu? Não é tão difícil assim fazer a coisa certa. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Não era tão difícil. Só tinha esquecido como. Naquela tarde, Maíra foi ao escritório do Dr. Henrique. Ele era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e um jeito calmo que imediatamente a colocou à vontade. Ela contou tudo. Sobre Regis, sobre o abandono, sobre as ameaças recentes. O advogado ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando ela terminou, ele tirou os óculos e limpou com um lenço. Maíra, vou ser direto com você. O caso não é complicado. Regis não tem pernas para pedir guarda. O histórico dele trabalha completamente contra ele. Mas ele pode tentar usar o sistema para te assustar e te forçar a pagar. Então, o que eu faço? Maíra perguntou. Nada, Dr. Henrique respondeu. Você continua vivendo sua vida. Eu vou cuidar do resto. Vou entrar com os papéis ainda essa semana. Se ele aparecer de novo, você me liga. Se ele tentar falar com você, você não responde.
Qualquer comunicação passa por mim agora. Quanto tempo vai levar? Algumas semanas, Dr. Henrique disse. Mas você vai sair disso com a guarda total. E se eu conseguir o que quero, com uma ordem de restrição contra ele. Maíra começou a chorar de alívio. Obrigada. Muito obrigada. Dr. Henrique sorriu gentilmente. Agradeça ao Otávio. Ele é quem está pagando por tudo isso. E entre você e eu, em 20 anos que conheço aquele homem, nunca o vi fazer algo assim. Seja lá o que aconteceu entre vocês, mexeu com ele. Maíra balançou a cabeça. Não aconteceu nada. Minha filha só conversou com ele. Foi só isso. Dr. Henrique riu baixinho. Às vezes é só isso mesmo que a gente precisa. Alguém que nos lembre que ainda existem coisas boas no mundo. A noite de Natal chegou silenciosa. Não houve festa na mansão. Não houve ceia elaborada. Não houve árvore gigante decorada com 1000 luzes. A casa permaneceu como estava, quieta, elegante e vazia. Mas algo era diferente. Otávio não fugiu. Pela primeira vez em 1 ano, ele não tentou apagar o dia do calendário. Não saiu de casa para evitar as memórias. Não se trancou no escritório, fingindo que trabalho era mais importante que enfrentar a ausência. Em vez disso, saiu para a praça. O mesmo banco onde tudo começou o esperava, cercado por luzes que brilhavam suavemente na escuridão de dezembro. Ele se sentou ali, não mais tentando fugir da data, mas permitindo-se estar presente nela. E não demorou muito para que uma vozinha conhecida quebrasse o silêncio. Tio Otávio! Lívia gritou, correndo na direção de Otávio com Maíra logo atrás. Otávio levantou os olhos e pela primeira vez em muito tempo sentiu vontade de sorrir. Oi, Lívia, ele disse, e sua voz não estava tão pesada quanto antes. A menina subiu no banco ao lado dele, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. A gente veio ver as luzes. A mamãe disse que hoje é especial. É, Otávio concordou. É Natal. Lívia balançou as perninhas no ar. Você está sozinho de novo? Otávio olhou para ela, depois para Maíra, que se aproximava devagar, respeitando o espaço, mas ficando perto o suficiente para proteger. Não tanto quanto antes. Ele respondeu honestamente. Lívia pareceu satisfeita com isso. Bom, porque ficar sozinho no Natal é triste. A vovó sempre falava isso. Otávio sentiu aquela dor familiar no peito, mas dessa vez não tentou sufocá-la. Deixou ela existir, reconheceu sua presença e continuou respirando. Sua avó estava certa, ele disse. Maíra finalmente chegou perto o suficiente para falar. Senhor Otávio, desculpe incomodar. Eu vi o senhor aqui e Lívia saiu correndo antes que eu pudesse impedir. Não está incomodando, Otávio disse, e percebeu que era verdade. Maíra hesitou, então se sentou no banco também, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. O Dr. Henrique me ligou hoje, ela disse, a voz carregando alívio. Regis desistiu. Quando viu que ia enfrentar um processo de verdade, ele sumiu. Deve ter percebido que não ia ganhar nada. Otávio concordou. Covarde até o fim. É, Maíra concordou. Mas acabou. Finalmente acabou. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as luzes da praça piscarem devagar. Lívia encheu o silêncio com sua tagarelice usual, falando sobre o presente simples que tinha ganhado, sobre o bolo que a mãe tinha feito, sobre como as estrelas pareciam mais brilhantes hoje. Otávio ouviu tudo, e dessa vez não era apenas por educação. Era porque ele realmente queria ouvir. Sabe o que a vovó dizia sobre Natal? Lívia perguntou de repente, virando para Otávio. O quê? Ele respondeu. Ela dizia que Natal não é sobre ter tudo, é sobre estar com quem importa. Otávio sentiu os olhos arderem. Sua avó era muito sábia mesmo. Era, Lívia concordou. Então inclinou a cabeça. Você tinha alguém que era sábio também? Otávio demorou para responder, mas quando o fez, sua voz estava firme. Tinha. Minha esposa, Irene. Ela era parecida com sua avó.
Acreditava que ninguém deveria ficar sozinho, que todo mundo merecia alguém que se importasse. Onde ela está? Lívia perguntou com a inocência das crianças. Maíra ficou tensa, pronta para desviar a conversa, mas Otávio respondeu antes. Ela foi para o céu, igual sua avó. Lívia pensou sobre isso por um momento, balançando as pernas devagar. Então elas devem estar lá em cima, sendo amigas e cuidando da gente. Otávio sentiu uma lágrima escapar, mas não a limpou. Deixou ela rolar pelo rosto, aceitando que estava tudo bem sentir. Acho que sim, ele disse, a voz embargada. Lívia se aproximou mais e segurou a mão dele. Aquele gesto simples que tinha começado tudo. Então a gente não está sozinho. Nunca está de verdade. E foi naquele momento que Otávio finalmente entendeu. O Natal não precisava ser igual para continuar significando algo. Não precisava ter festa grande, árvore enorme, música alta. Podia ser apenas isso. Um banco de praça, uma criança falando demais, uma mãe observando com olhos cansados, mas esperançosos. Podia ser silencioso e ainda assim verdadeiro. Podia ser pequeno e ainda assim suficiente. Irene não voltaria. Esse Natal nunca seria igual aos anteriores. Mas seguir vivendo não era traição. Era honra. Era uma forma silenciosa de continuar amando. Maíra observava Otávio, vendo algo mudar em seu rosto. Não era felicidade plena, não era a cura completa, mas era um começo. Era uma rachadura na armadura que ele tinha construído ao redor do coração. Obrigada, Otávio disse de repente olhando para Maíra. Ela piscou, confusa. Por quê? Por deixar Lívia ser quem ela é. Por criar uma criança que sabe que empatia importa mais que regras sociais. Por me lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo. Maíra sentiu o peito apertar. Eu só faço o que posso, igual todo mundo. Não, Otávio discordou. Não igual todo mundo. A maioria das pessoas teria ensinado Lívia a ignorar um estranho solitário num banco. Você ensinou ela a oferecer companhia. Isso importa. Maíra apenas concordou, sentindo lágrimas nos olhos. Senhor Otávio, a gente vai fazer uma ceia simples lá em casa, se o senhor quiser vir, ela disse. Otávio ficou surpreso. Eu não quero atrapalhar. Não vai atrapalhar. Seria bom ter você lá. Ele hesitou, depois concordou. Está bem, eu vou. Lívia bateu palmas, animada. A ceia foi simples. Arroz, frango, salada e um bolo comprado no mercado. Mas foi a melhor ceia que Otávio teve em anos. Lívia falou sem parar, contou histórias sem sentido, fez perguntas aleatórias e riu de coisas que só ela achava engraçadas. Maíra observava, sorrindo. E naquele momento, Otávio percebeu que talvez fosse exatamente isso que ele precisava. Não substituição, não esquecimento, mas conexão. Permissão para continuar. Lembrança de que a vida ainda tinha momentos pequenos e preciosos. Mesmo após perdas enormes. Ele ficou ali por mais algum tempo. Quando finalmente se levantou para ir embora, Lívia acenou. Tchau, tio Otávio. Otávio acenou de volta. Até logo, Lívia. Maíra olhou para ele uma última vez antes de partir. Feliz Natal, senhor Otávio. Otávio hesitou, então respondeu com uma voz que não usava há muito tempo. Feliz Natal, Maíra. E pela primeira vez em 1 ano, ele realmente quis dizer aquilo, porque ele havia aprendido algo importante. Seguir vivendo não era trair quem partiu, era honrar a memória deles ao continuar sendo humano. A história de Otávio e Lívia nos lembra que o luto não é um lugar onde devemos morar para sempre, mas um caminho que atravessamos. Muitas vezes, as respostas que buscamos não estão em grandes gestos ou presentes caros, mas na coragem de uma criança em nos segurar pela mão e nos convidar a sentar no banco da vida novamente. Eu trouxe esta narrativa hoje para refletirmos sobre como pequenas conexões podem salvar um coração que já desistiu de bater. E você,
Já permitiu que alguém inesperado iluminasse o seu dia? Deixe sua reflexão nos comentários e vamos espalhar um pouco de esperança juntos. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!